Se há algo que um condutor não deseja é um acidente rodoviário, mas julgamos sempre preparados para reagir caso o acidente suceda. A prática não é isso que tem divulgado. Nós tão atarantados ficamos quando batemos com o automóvel ou quando estamos próximos de um acidente rodoviário que não sabemos exatamente quais os procedimentos que devemos seguir. Connosco na Praça da Alegria temos o Subcomissário Ferreira. Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia. Depois do susto, depois do toque, não vamos imaginar um acidente muito grave, vamos imaginar um toque. O que é que devemos fazer? Quais são as medidas imediatas? Depois do toque, efetivamente, devemos manter-nos calmos, ser corteses com o outro condutor, portanto, e tentarmos chegar a um consenso. Ou seja, se for um acidente com um pequeno toque, como disse, sim, apenas danos materiais, portanto, isso será meramente uma questão cível entre seguradoras. Assim sendo, e estamos a passar um vídeo de uma simulação de um acidente, aquilo que os condutores deverão fazer após o toque: devem sair da sua viatura, vestir o colete de sinalização, que é fundamental, portanto, para a sua segurança e dos demais utentes da via pública. Antes de partir para a discussão, é vestir o colete. Exatamente, exatamente. A discussão não vai resolver nada. Portanto, o acidente já está gerado, portanto, só vai agravar a questão e muitas vezes, em vez de ficarmos meramente por uma questão cível, portanto, uma questão de dinheiro entre seguradoras, vão partir para questões criminais que vão agravar muito a situação de ambos. São escusadas. Cá está. Exatamente. O momento em que se veste o colete, que deve ser o primeiro após a saída do veículo, não é? Refiro que mesmo em autoestradas ou vias rápidas, onde o trânsito se processa a velocidades mais elevadas, devemos vestir o colete antes de sair da viatura. O colete deve estar acessível pelo interior da viatura, não na mala, na bagageira. Mas no porta-luvas é o desejável? Por exemplo, no porta-luvas ou na porta. Ou mesmo na porta. Hoje em dia os automóveis têm vários locais onde podemos colocar o colete. A que distância devemos colocar o triângulo? Se é certo que o Código da Estrada nos indica qual a distância regulamentar, em número de passos será mais fácil das pessoas contarem? Sim, sensivelmente 30 passos. Depois temos que ver consoante a situação. Portanto, se estivermos junto a uma curva, deve ser imediatamente antes da curva para sinalizar, portanto, não depois da curva. Pode ser mais do que 30 passos. Mais do que 30 passos, exatamente. O desejável será que os veículos a 100 metros de distância consigam visualizar o acidente. Pelo menos o triângulo de sinalização de perigo, sim. Nós já vemos estes dois cidadãos a comportarem-se do melhor modo, estiveram a preencher a carta... A declaração amigável. Exatamente. E portanto, com os documentos necessários com os documentos. Isso é um aspecto que eu gostava de realçar porque é fundamental. Para o preenchimento, não é? Para o preenchimento. Portanto, em regra, as pessoas mantêm os documentos em vários locais do carro ou da sua carteira e, nestes momentos, como ficam um pouco nervosas, depois andam à procura dos documentos, mesmo em aspectos de fiscalização de trânsito normais de rotina, as pessoas ficam um pouco nervosas e já não sabem dos documentos. Por exemplo, posso dar aqui um pequeno conselho: uma bolsinha plástica onde podem ter dentro todos os documentos da viatura. A carta de condução, portanto, a inspeção do automóvel, o livrete, título de registro de propriedade, basicamente aquilo que necessitam em caso de acidente ou em caso de fiscalização. Se tiverem tudo junto, quando for necessário, têm tudo à mão, digamos. Bom, nós damos um exemplo civilizado, no entanto... Claro, infelizmente, no dia-a-dia não é isso que acontece. Não é isso que se constata, não é? Não é isso que se constata, exatamente. As pessoas começam por discutir, começam por argumentar o porquê daquilo ter acontecido. Portanto, de quem é a culpa? De quem será a culpa, e isso não compete aos condutores, nem tampouco à polícia, avaliar quem é a culpa. Portanto, quando as pessoas não chegam a um entendimento, terá que ser a polícia a fazer a participação. Melhor é chamar a polícia? Sim. No primeiro caso, sente necessidade de chamar-se a polícia? Ou... Não, de modo algum, não. Portanto, não sendo uma questão cível apenas de danos materiais, se os documentos de ambos os condutores estiverem regularizados exatamente, não é necessária a presença da polícia porque apenas vão fazer o que os dois condutores deveriam fazer. Eles devem, sim, preocupar-se em retirar os carros da via, portanto, se estiverem a embaraçar em demasia o trânsito. Nós vemos nas nossas cidades filas, por exemplo, 2 de manhã verifiquei em Lisboa uma fila de 10 km por causa de um acidente. Portanto, às vezes um mero toque em que as pessoas podem resolver isto facilmente. Se passarmos para acidentes com feridos ou mortos, que infelizmente também os temos, aí as pessoas são obrigadas a aguardar no local
e obrigadas a chamar as autoridades, a PSP ou GNR. Ligar imediatamente o 112 é o... Ligar o 112, exatamente. Portanto, e devem guardar as viaturas no local onde embateram. Porque aqui já estamos a falar de outras questões que podem chegar à questão de foro criminal. Claro. E aí será, portanto, o Ministério Público a fazer um inquérito para averiguar o porquê daquele acidente. Até porque há muita gente que chega a acordo até ao desenho do acidente. Isso também deve ocorrer consigo várias vezes. Quando do preenchimento da declaração amigada, quando se trata de fazer posteriormente o desenho do acidente, há muita gente que não concorda com mas a questão que está escrito. A questão não é concordarem, apenas cada um dos condutores tem que pôr no papel, digamos, tem que escrever a sua versão dos factos. Muito bem. Não têm que se dar como culpados de nada. Isso será um assunto, uma matéria para as seguradoras. Entre as seguradoras. Exato. Aqui já é o segundo exemplo, portanto, o exemplo em que os condutores não chegam a acordo e a PSP irá fazer a participação de acidente. Tem, inclusivamente, que passar pelo teste... Tem que passar pelo teste de despesagem de álcool, exatamente, bem como a fiscalização dos documentos da viatura. Portanto, mesmo a pessoa sentindo-se lesada e tendo um acidente, se não tiver os documentos principais do veículo regularizados, nomeadamente seguros e inspeções do veículo, evidentemente que a PSP terá que atuar. Estão a chegar as festas. Há muita gente que se desloca pelo país e até alguns que vão para o estrangeiro, aproveitando estas alturas. Que medidas de precaução devemos tomar para estas deslocações? Para este período que se avizinha, bem como para o resto do ano, como é óbvio, temos alguns conselhos para dar e são sempre os mesmos, mas as pessoas repetidamente caem nos mesmos erros. Nomeadamente, o consumo de álcool antes das viagens, portanto, não o devem fazer. As velocidades excessivas também. Velocidades excessivas tendo em conta as condições climatéricas, as condições da via e as condições do veículo. Portanto, temos que equacionar todos estes fatores que são extremamente importantes para estas viagens que se avizinham. Também, por exemplo, no caso dos veículos, veículos com alguma idade, mesmo veículos novos, é necessário verificação da parte mecânica, o ar nos pneus, exatamente, a parte mecânica dos veículos. Claro. Mesmo os veículos novos podem avariar. Portanto, a lotação do veículo, portanto, os sistemas de retenção das crianças. Ainda hoje vemos crianças que não vão nas cadeirinhas. Portanto, isso é muito perigoso para as crianças. Enfim, os conselhos são basicamente... São os triviais, mas sempre recordar, exatamente, porque nesta altura do ano e com as pressas, as pessoas evitam estas medidas. É que não pode haver, portanto, a condução defensiva é essencial. São medidas proativas, não é? E que evitam também algumas desgraças. Infelizmente, nós temos, enfim, dados de 2007 da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, cerca de 2 a 3 mortos por dia nas estradas portuguesas. 18 feridos graves por dia, portanto, é muito. Comissário, muito obrigado por ter vindo à Praça da Alegria também para nos adiantar estes conselhos.